Nós vamos agora passar ao estudo da lição. E para isso eu quero chamar o pastor Alci, que foi pastor desta igreja, tive o privilégio de ser batizado por ele. E quero chamar também o pastor Wallace, que também foi pastor dessa igreja. Eles vão dirigir o estudo da lição neste sábado. Eu quero saudar a igreja e é desnecessário dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa manhã. Realmente um momento histórico. E de estar acompanhado aqui pelo pastor Alci, boa parte da igreja o conhece, mas talvez grande quantidade de pessoas também não o conheça. Fala um pouquinho aí para eles aí. Tem alguns anos, né? Foi janeiro de 1976. Aqui nessa plataforma, que já não existe mais, mas aqui por aqui, eu estava sendo apresentado à igreja pelo pastor Paulo Stabile. Inclusive, eu gostaria de aproveitar que meus irmãos se lembrem das orações do pastor Paulo. Ele está há 80 dias internado no hospital aqui de São Paulo, uma situação dramática, e sofrendo, e a esposa junto. E nós estivemos lá visitando alguns dias, e realmente dói o coração. E vamos pedir a Deus que interceder pelo pastor Paulo estar junto a Deus, porque é uma situação que nós olhamos e saímos de lá confortados por saber que foi uma vida a serviço de Deus, mas que está sofrendo muito. O pastor Paulo me apresentou no dia 1º ou 2 de janeiro de 76 aqui, no domingo à noite. E eu lembro que ele me apresentou como capixaba, porque ele é capixaba. E ele me conheceu no Espírito Santo. Não, pastor Alci é capixaba. Eu falei, não, eu sou mineiro. Eu sou daqui. E eu tive a alegria de saber agora que o pastor Wallace foi pastor na cidade que eu nasci, e que nunca mais voltei. Uma cidade chamada Aldeia do Pará. Difícil até deixar no mapa, acho que não tem no mapa. Deve ter uns 2, 3 mil habitantes. E ele foi pastor lá, fundou uma igreja lá. Mas, então, irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui, não apenas em Uberlândia, mas para esse momento tão significativo, tão especial, esse esforço da associação. O velho pastor Solino está aqui, mais a igreja local, mais a liderança local, para separar esse espaço tão bonito para a adoração. E para mim, para minha família, minha esposa está aqui, 2 das minhas filhas, a netinha mais nova. Para nós também é uma satisfação muito grande. A Alessandra, que está ali, chegou com 1 aninho, eu não vou dizer quantos anos até agora, mas foi em 76. A Alessandra chegou com 1 aninho aqui. E ela tem uma filha de 16 anos. A Adriana está aqui na frente, é mãe da Alicia, que está lá atrás, e a Sandra, bonita como sempre, né? Está também nos acompanhando. Eu gostaria de saber só quantos dos presentes são do nosso tempo aqui, 76, 77, 78. Não tem muita gente, na plataforma também bastante, na galeria. Que bom, uma alegria muito grande vê-los e revê-los na esperança. Pastor Márcio. Bom, eu não destaquei como pastor Alci, minha esposa também está me acompanhando, Maxileira. Eu tive a alegria de receber os meus pais que vieram também estar conosco, se encontrar aqui. Nós estávamos no Rio Grande do Sul, mas sábado passado nós fomos apresentados em uma nova igreja, a igreja do Estreito em Florianópolis. Tá? Todos são bem-vindos lá. Mas vamos falar o assunto aqui da nossa lição. Nós estamos terminando um trimestre em que nós falamos sobre evangelismo e testemunho. E aí eu queria perguntar para você, nós estamos de tantas igrejas, tantas denominações, qual a importância de estudarmos um assunto como este, de evangelismo e testemunho? Qual a contribuição neste tema, neste trimestre que nós estamos estudando? Bom, a igreja entendeu que seria importante separar um trimestre inteiro para analisar, para avaliar a questão do testemunho e do evangelismo. E a lição dessa semana destaca a importância de que isso seja feito de maneira permanente.
Agora, nós às vezes nos confundimos um pouco com esse conceito de evangelismo e testemunho. O que é evangelismo? Onde para o evangelismo e começa o testemunho? O evangelismo é evangelho, boas novas, falar para outros do amor de Jesus. Seja para uma pessoa, seja para 1000 pessoas, para 1 milhão de pessoas. Isso é evangelismo. E testemunho é o quê? Já que evangelismo é quando eu vou dizer para pessoas o que Jesus faz na cruz, o que ele fez, o seu sacrifício, a sua morte, a sua intercessão. Isso é evangelismo. Evangelho, boas novas, falar da salvação. Testemunho é o que então? É falar tudo isso que aconteceu na minha vida. Isso é testemunho. Aí eu vou dizer que isso é poderoso, isso salva, isso faz milagre e fez aqui na minha vida. E é importante, irmãos, e esse ponto eu acho que é importante ser destacado, que o evangelismo é feito sempre com a fala, com o anúncio. O testemunho nem sempre. É aquele ditado antigo que diz que aquilo que fazes soa tão alto que eu não posso ouvir o que diz. Significa que o testemunho pode ser calado e o mau testemunho também. O jovem adventista que vai para a faculdade e no sábado vai fazer a prova porque o professor não transferiu, ele está dando testemunho. Está ou não? Que vai para um local, um ambiente, com um barzinho, com uma festinha e com a latinha lá, uma logomarcazinha redonda, e às vezes nem devia estar por lá, ele está dando testemunho, mesmo que ele esteja falando nada. O testemunho nós falamos através da nossa presença, do nosso vestuário, da nossa fala, do nosso silêncio e da nossa conduta além das nossas palavras. E aí nós estamos dizendo a todos o que nós somos e o que Cristo fez pela nossa vida. Doutor Márcio. Ficar bem claro na mente de cada um de nós, então, é a questão do evangelismo, do testemunho. Às vezes nós entendemos que é algo só para os pastores, para os líderes da igreja, mas a lição quer nos conscientizar que isso deve ser uma participação de todos nós. Todos nós devemos nos envolver, aproveitando as oportunidades para testemunharmos, para evangelizarmos. Então, este é um ministério para todos os crentes. Assim, espera Deus, você tem uma parte a desempenhar e você precisa entender, então, a respeito disso daí. A lição frisa bastante também o fato de que nós não podemos nos aposentar. Vou chegar um pouquinho mais para trás aqui, acho que vai facilitar ali o pessoal do som. Nós devemos, então, entender que essa é uma missão para todos os crentes e que nós não devemos nos aposentar. Às vezes as pessoas vão por uma questão de geografia, por uma questão de idade. Imaginando que podem ir se afastando, né, da sua tarefa da pregação do Evangelho. E a lição mostra que não. Em todo momento, a todo tempo, embora possa haver ali uma ocasião em que você precise, né, se afastar um pouco, de repente para entender melhor a situação, de repente para se afastar de um desgaste que foi ocasionado, mas você precisa estar sempre lembrado de que você tem uma parte a desempenhar na pregação do Evangelho. É um ministério perpétuo e inclusivo, né? Ou seja, inclui a todos nós. Pastor, nos fale aí um pouquinho sobre o ambiente assim estimulante, uma vez que nós alcançamos as pessoas, nos fale agora um pouquinho sobre como deve ser o ambiente em que essas pessoas são trazidas. Nós estamos aqui numa igreja que está sendo reinaugurada, um ambiente muito bonito. Isso daqui tem o seu papel, acaba por isso mesmo, tem que ter algo além disso daqui. Como é que nós podemos tornar um ambiente satisfatório, atraente, gostoso para que as pessoas estejam aqui, não somente sendo atraídas, aqueles que não conhecem a fé, mas se mantendo também na fé? Qual a importância desse ambiente e o que contribui para um ambiente satisfatório? O ambiente físico é muito importante para criar o espírito de comunidade, o espírito de adoração e tudo mais.
A gente vê a preocupação que teve a associação, mais a igreja de Uberlândia, em disponibilizar para a adoração um espaço que ficou, não tem palavras para definir a beleza que foi instalada aqui, com sacrifício, com luta, para que houvesse um espaço, um ambiente para a adoração. Eu estava conversando com o Janison ontem. Nós estamos chegando de uma viagem de 15 dias pela Escandinávia e Rússia. E nós tivemos a oportunidade de visitar algumas dezenas de igrejas, especialmente a igreja russa, ortodoxa. O tanto que aquelas pessoas, há 200, 300, 400 anos atrás, 500, tiveram de coragem de disponibilizar ouro, pedras preciosas, metais preciosos de todas as formas, artesãos do mundo inteiro, para fazer obras de arte que nós olhamos e ficamos embevecidos, o queixo cai. E a gente dá vontade de ficar fotografando o tempo todo. Eles tinham uma preocupação muito grande em demonstrar o amor a Deus através do espaço de adoração. E isso é importante. Isso é importante. Agora, o que nós entendemos pela lição dessa semana é que tem coisa mais importante do que isso. E eu tenho certeza que o Janderson não vai ficar triste, nem todos os que lutaram por essa, mas tem coisa mais importante, que é o espaço emocional, espiritual, que nós criamos para as pessoas que aqui virão. Porque o espaço físico vai atrair a primeira, a segunda, a terceira vez. Mas daí para frente, se a pessoa não sentir-se bem com a pessoa que está sentada de um lado do outro, que está falando ou que está recebendo a porta, ela deixa de vir. Agora, eu vou dizer a vocês que se o banquinho for de tábua de construção, com lata de querosene apoiando, se o microfone for aquele que o Janderson quebrou quando eu era pastor aqui, lembra até hoje, que ele foi bater o microfone e afundou. Ele falou que agora ele pagou o microfone que ele quebrou naquela época. Mas se o microfone for daquele, e se não tiver nem som, e nem televisão e sistema de circuito interno, mas se tiver calor humano, se tiver amizade, se tiver um sentimento de felicidade pela presença do outro, esse ambiente, Deus vai estar presente e as pessoas vão querer estar presente nele. Nós podemos perceber então que é importante realmente esse ambiente que nós estamos usufruindo aqui agora, mas nada substitui o aspecto relacional. E isso então nos inclui a todos na arte do evangelismo e do testemunho. Como é que nós temos procedido em relação ao nosso trato para com o irmão na fé, para com aquele que nos visita? Qual é a impressão que ele tem da feição do nosso rosto, desse calor humano? Será que nós conseguimos expressar realmente essa comunhão que temos com Jesus àquelas pessoas que estão ao nosso redor? É disso que a lição está falando. E você tem responsabilidade nisso. Às vezes a pessoa, ela poderá decidir manter-se aqui ou não, mediante a maneira em que ela foi recebida, que ela foi tratada, um gesto de cortesia, um gesto educado, não é? Então, isso daqui que a lição está colocando para nós aqui neste momento. Agora também nos chama a atenção aqui dentro da lição, Jesus passou 3 anos e meio ali com os discípulos e a Bíblia não dá nenhuma ênfase, não menciona nenhum batismo que foi realizado nesse período. Mas ele esteve treinando os seus discípulos. E a lição ela nos fala a respeito dessa necessidade de discipular. Então, dentro deste processo, qual é a importância de discipular? O que a Bíblia nos apresenta, por exemplo, em relação a Paulo e Timóteo e outros personagens, o próprio exemplo de Jesus, sobre a necessidade de formar instrutores? Qual a atenção que a gente poderia dar aqui agora à importância deste assunto? Mais uma vez, pastor, ou se alguém quiser de repente participar também, a gente tem algum minutinho para isso daí. Nós temos aqui algum microfone. Alguém gostaria de dar a sua opinião a respeito da importância de discipular, de treinar, de formar novos líderes
né? A lição ela fala a respeito disso daqui. Qual a importância? Por que a gente deve se preocupar com isso daí? Alguém gostaria de participar? A importância de discipular, de treinar. A lição destaca principalmente características dessa pessoa separada para treinar. Eu acho que esse é o ponto, não é, pastor? Características. Fala pelo menos de duas, que eu acho que nós deveríamos destacar aqui. Alguém se lembra pelo menos de uma das características? O que é que deve ter uma pessoa no seu caráter, na sua conduta, que é separada para o treinamento, para o discipulado, para evangelizar ou para testemunhar? Fala de dois princípios. Um deles é que a pessoa que é tem lá. Irmão Thaís. Uma delas, pastor, é que Paulo disse que nós devemos conhecer bem e manejar bem a palavra de Deus para poder ensinar o correto. Essa é uma característica. Nós temos que saber o que é que nós vamos falar, o que é que nós vamos levar. Mas saber, ter conhecimento não é suficiente. Esse é o aspecto que a lição chama a atenção de maneira bem destacada. Porque é o que diz a Bíblia: saber, até o diabo sabe. O problema dele é qual? Eu acho que também é importante, mas não é o ponto ainda. Porque saber transmitir é uma técnica. Tem que ser fiel. Sim. Na verdade, seria um estilo de vida, né? Não é um programa para iniciantes, na verdade é um aprendizado diário e uma vida diária. Então, isso muda tudo. Então, quando eu me programo para fazer algo, para aprender, é mais difícil eu viver quando isso já está embasado em mim. Eu sou assim porque eu sou desse jeito, eu já vivo o cristianismo, eu já vivo o discipulado. Então, é um estilo de vida. Então, todos nós temos que aprender diariamente o cristianismo e viver essa transmissão do cristianismo. Quando as pessoas olharem para o Edivalso, olharem para o Didi e falar: olha, realmente isso é um cristianismo, ele está vivendo. Exato. O que disse irmã Thaís e Emanuela tem tudo a ver com o assunto. Só que a questão de ser fiel a isso, de viver isso, é o que complementa. Senão, nós vamos falar de uma técnica que nós conhecemos, mas nós não vamos poder falar disso saindo de dentro. E eu notei também um aspecto que Paulo teve a preocupação muito grande em destacar, foi a de que o fiel que for separado para prestar esse serviço de testemunhar, e esse é um convite feito a todos, a toda a igreja, ele é permanente, ele é perpétuo, mas não deve fazê-lo para agradar a homens. Esse foi um item que eu meditei bastante nele. Qual é a motivação do nosso serviço? Você vai sair para fazer o trabalho missionário porque o diretor missionário está pedindo, ou porque você sente no seu coração que você precisa fazer isso? Qual é a motivação do pastor Wallace? É pregar o evangelho, porque, como disse Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho, ou se é porque ele está com medo do presidente brigar com ele? Qual é a motivação? Pode ter uma, pode ter outra. Isso significa que o membro da igreja não vai preocupar-se com o chamamento do diretor missionário para o trabalho? Não, ele vai preocupar-se sim, ele está aqui para coordenar, para levantar esse desafio. Agora, ele não vai fazer o trabalho por isso. O pastor Wallace não é pastor porque ele tem um presidente, ele é pastor porque ele tem um chamado. O presidente é uma ferramenta que a igreja usa para ajudar a coordenação, ajudar a alavancar, a organizar o trabalho. Mas nós não podemos fazer o nosso trabalho porque o pastor pede, porque o diretor missionário pede, porque a união pede, porque a divisão pede. Nós temos que fazer o trabalho porque Deus nos desafia a fazer esse trabalho, falando a outros daquilo que aconteceu conosco, da mudança que aconteceu no meu coração, e eu quero falar dessa mudança com outros. Irmão. Um fator que eu achei muito importante é a citação da experiência da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela trouxe uma experiência muito importante para nós que nascemos e criamos na igreja. E os que aqui chegam, aquela mulher
ela teve uma experiência com Jesus. Ela vivia uma vida de uma maneira irregular, segundo a vontade de Deus. Quando Jesus desnudou sua vida, ela, em vez de sentir-se humilhada, o que ela fez? Ela ficou tão agradecida que agora ela saiu para propagar o Evangelho. Quando ela disse para Jesus que queria tomar da água da vida, Jesus disse que precisava de uma condição. A condição era confissão e abandono do pecado. Ali, por exemplo, Jesus não usou de acusação para dizer, você tem dois ou três maridos e o que você vive não é o seu. Mas quando Jesus falou a condição dela tomar a água da vida, ela agora saiu propagando as maravilhas que Jesus havia dito e disse, olha, ali tem um homem que sabe tudo da minha vida. E ela trouxe dezenas de pessoas para poder ouvir a Jesus. Assim também, quando o Espírito Santo toca em nosso coração e nós correspondemos à atração divina, a fidelidade aparece em nossa vida e nós transparecemos o mesmo desejo que aconteceu em nossa vida para com os outros. Assim nós estamos testemunhando na nossa vida e convidando os outros aos pés de Jesus. Verdade. E a igreja, a gente precisa ir caminhando agora para o tópico final. A igreja tem alcançado milhares de pessoas, mas a gente tem percebido também que muitas delas, infelizmente, por razões diversas, têm o quê? Saído da igreja. E a lição ela toca neste assunto. Qual deve ser a nossa atitude para com aqueles que um dia estiveram conosco e se afastaram da fé? E o que fazer para trancar, ou pelo menos tentar trancar esta porta dos fundos, né, que possa impedir essa saída daqueles que nós alcançamos? Porque a gente não tem que apenas alcançar, a gente tem que se preocupar também na manutenção dessas pessoas. Então eu queria misturar esses dois assuntos aqui da lição, porque o nosso tempo já está realmente se esgotando, que seria o cuidado na manutenção da fé e também como alcançar. A gente queria ouvir algumas participações nessa direção. Ok, pastor, só confirmando o que o irmão falou, a questão de estar envolvido no testemunho, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Porque para eu poder falar para alguém, eu preciso cada vez mais estudar, eu preciso de estar mais perto de Jesus para que eu possa transmitir a outras pessoas. Eu não posso falar aquilo que eu não tenho, ou oferecer aquilo que eu não tenho. Então, quando nós nos envolvemos com a pregação do Evangelho, o evangelismo, seja em pequenos grupos, nós somos os maiores beneficiados. Verdade. Veja que Deus é sábio nisso daí. Ao mesmo tempo que beneficiamos a outros, na verdade, nós somos os primeiros beneficiados. Então, voltemos a este assunto para a gente encerrar aqui a nossa recapitulação da lição. Como trancar a porta do fundo da igreja e como tratar com aquelas pessoas que nós amamos, que nos trouxeram tanta alegria quando vieram para a igreja e elas, então, de repente, se afastaram. Como é que deve ser a nossa atitude diante disso daí? Que é o convite que Deus faz para nós, que assumamos a posição de reconciliadores. E diz lá que nós somos embaixadores de Cristo. Qual é a função do embaixador? Qual é a função? Ele faz a ponte entre o país dele de origem e o país no qual ele está representando. Ele é o conciliador. Ele não é aquele que vai chegar no outro país e ficar procurando defeito no país, ou então procurando defeito no país dele. Essa é a nossa função, embaixadores. E chega a ser, Paulo chega a ser muito duro em 2 Coríntios 5, quando ele fala que Deus não imputou aos homens suas transgressões. Quer dizer, Deus não ficou cobrando quando ele chamou, quando ele fez o convite. Então também não é essa a nossa função como embaixadores, como reconciliadores. Claro que nós não vamos ser passivos com as coisas erradas, mas quando nós nos colocamos na posição
de mediadores, na posição de conciliadores, de embaixadores. O que nós vamos procurar é levar uma boa impressão de Jesus para aquela pessoa e tentar levar para aquela pessoa uma influência positiva para que ela entenda que ela pode mudar e que se ela mudar vai ser melhor para ela. Isso significa que nós estaremos exercendo na sua plenitude o nosso testemunhar. Eu acho que isso coroa a lição dessa semana. Embaixadores. Você não deve sentar no banco dessa igreja pensando, eu sou promotor. Qual a função do promotor? Qual é? Diz que é defender o Estado, é acusar. Nem juiz. Você também é colocado como juiz. Nós temos um juiz. Não é isso, doutor? Nós temos um juiz. Nós somos colocados como conciliadores, como embaixadores, também falhos, também fracos, também pecadores, mas que chegamos para a pessoa e dizemos, Jesus ama você, Ele quer você aqui, fica aqui conosco. Aqui tem problema? Tem sim, mas lá também tem, pior do que os daqui. Fica aqui com a gente. Não é chegar, você não pode ficar aqui não. Seu sapato está sujo, seu paletó está sujo, sua gravata está torta. Estou falando esses exemplos físicos para não falar o que se usa para dizer às vezes que você não pode. Pois você pode ficar aqui sim, porque diz que nem Deus computou, nem Deus ficou jogando na cara os pecados. Mas Deus chamou para conciliação. Eu quero deixar Atos 2, eu não sei quanto tempo nós temos ainda. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Aquela passagem lá de Atos, onde Jesus nos chama para a comunhão. E perseveravam em quê? Em que os apóstolos perseveravam? Oração, de trás para frente. No partir do pão, está de trás para frente. A doutrina foi o primeiro. E depois veio o quê? Comunhão. E eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações e no vigiar a vida do irmão. Faltou esse aí. Não, esse não tem, né? Graças a Deus. Essa responsabilidade Deus não me deu. Ele me deu para ajudar, mas não para vigiar. Porque cada um vai dar conta de si a Deus. Mas perseveravam na doutrina. Está aqui a igreja de Uberlândia, representante de outras igrejas aqui da região. Esse é o desafio para você como testemunha. Esse é o desafio para você como evangelizador. Perseverar. Eu, quando pedi para levantar a mão aqui, fiquei muito feliz. Vi tantas pessoas, Eugênio lá atrás, Nilza Lemos, Manuela e a Taíde, doutor Daniel, que está vindo lá de São Paulo, mas ele tem um pedaço do umbigo aqui em Uberlândia. Então, a gente vê, irmãos, que são pessoas que a gente conhece há muitos anos. Haroldo, a filha do Moerane, que me falha o nome, né, que eu conheci pequenininha. Então, irmãos, a gente vê que estamos aqui. Estamos o quê? Perseverando na doutrina, agora perseverando também na comunhão. Isso aqui é comunhão. No partir do pão é a Santa Ceia. Na oração é estar ligado a Deus. Isso é o que vai nos permitir ser as verdadeiras testemunhas, ser os verdadeiros evangelizadores, para o bem daqueles que estão à nossa volta, para o bem da igreja e para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Deus possa abençoar a todos e que essa igreja possa realmente refletir, né, este desafio que foi apresentado. Eu e você fazemos parte deste time de Deus, somos instrumentos dele, não se esqueça disso. Que a nossa igreja possa refletir cada um destes aspectos, para atrair outras pessoas, para mantê-las também na fé, preparando-as para o encontro um dia com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.